E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Sorveteiro Raiz. Quem fala é o Eduardo, tá bom? Para quem está vindo a primeira vez aí, seja muito bem-vindo. Curte o nosso canal, tá? E o objetivo desse canal é o seguinte, é a gente tornar a nossa loja sempre mais lucrativa. Então a gente vai abordar diversos temas, vamos falar muito de produto, mas vamos falar sim do entorno do produto que faz a nossa loja sempre lucrar. Tá? E o assunto de hoje vai ser sobre desperdícios. Tá? Com certeza você já cometeu algum desperdício na sua loja, na sua fábrica, ou você ainda comete, né? E se você nem sabe que é um desperdício, ou não sabe como não cometer esse desperdício, como melhorar esse processo, e você está perdendo dinheiro na sua loja. Tá? Por que isso ocorre? Porque como é que a gente consegue ter um lucro na nossa loja? A gente tem que entender, por exemplo, o que vai fazer o teu lucro? Qual que é o lucro da minha loja? Então, o lucro, se a gente fosse fazer um cálculo mais simples possível, é basicamente o faturamento menos os custos, ou menos os gastos. Tá? Então, é o tanto que a gente faturou e o tanto que a gente gastou. O que sobra, vamos dizer assim, de uma maneira bem simples, é o nosso lucro. Então, se a gente desperdiçar, cometer qualquer tipo de desperdício, a gente vai estar aumentando o nosso custo e, consequentemente, nós vamos lucrar menos, vai sobrar menos dinheiro para a gente, tá? E o que é um desperdício? Um desperdício é qualquer tipo seja de processo, de tempo, de insumos que não vão gerar valor nem para a nossa empresa e muito menos, consequentemente, para o nosso cliente. Tá bom? E por que eu falo disso? Você sabe, eu lembro que quando eu comecei na faculdade, em 2007, e a gente viajava de ônibus para a faculdade, e eu tinha um amigo, me chamava Márcio, cara. E batendo papo com ele era da minha cidade, mas ele estudava administração, e na época eu falei, cara, o que você faz da vida? Ele já tinha seus 30 anos, um cara com uma idade um pouco mais acima do normal, né, de quem está começando uma faculdade. Eu não lembro que ano ele estava, a gente ia no mesmo ônibus porque a gente era da mesma cidade e a faculdade era uma cidade um pouco mais distante. E aí ele falou assim, Du, eu otimizo, diminuo os desperdícios nas grandes indústrias. Aí eu falei, como assim? Aí ele começou a me dar exemplos, né, que ele trabalhava, por exemplo, num restaurante, e ele começou a me dar inúmeros exemplos de desperdício. Por exemplo, ele deu alguns exemplos de desperdício de processo, ele deu outros exemplos de desperdício de matéria-prima, e os exemplos assim nossa, foram muitos. E eu falei para ele assim, mas cara, como é que a pessoa não vê? Por exemplo, como é que a pessoa não percebe que ela está desperdiçando? Não é uma coisa tão difícil da gente olhar e observar. Aí ele falou, Du, acredite, a minha assessoria não é tão barata e eu tenho muitos clientes. Porque o cara, quanto mais ele vai crescendo, ele vai talvez deixando de olhar essa parte operacional e ele vai ocasionando um monte de desperdício. Ele falou assim, ó, a minha média de recuperação é de 10%. Quer dizer, o meu cliente ele diminui 10% no custo dele somente com as minhas análises e com as minhas indicações para ele não desperdiçar. Eu falei, caramba, cara. E desde aquela época eu fiquei pensando, eu falei, cara, como é que a gente pode não desperdiçar? E aí a gente entrou no sorvete, né? O meu sogro teve algumas empresas em vários setores, já trabalhou para algumas empresas grandes, e ele sempre teve essa metodologia. Desperdício zero. Esse sempre foi o nosso conceito. É óbvio que a gente ocorre algum desperdício ou não, mas é sempre desperdício zero. E até hoje, na nossa cultura aqui, a gente fica muito bravo. É uma coisa que tira a gente do sério se ocorrer algum desperdício que poderia ser evitado. Tá? E aí existem várias maneiras de desperdício. Se engana quem é o cara que acha que desperdício é só de produto. Tá? Tem vários tipos de desperdício. A gente vai falar alguns tipos desse desperdício. Tá? O primeiro tipo que a gente pode ter é o desperdício de tempo. Tá? Então, como é que a gente desperdiça um tempo? Um exemplo é,
Se você é uma sorveteria que trabalha com delivery e você tem vários pedidos, se você tiver uma pessoa para ficar no WhatsApp conversando, você está desperdiçando muito tempo. Esse funcionário poderia estar fazendo uma coisa, visto que nós estamos numa época que existe tecnologia, existem vários aplicativos de entrega, né? Existem vários aplicativos que automatizam o seu WhatsApp. Então, por exemplo, a pessoa entra no seu WhatsApp através de alguns softwares que são oferecidos no mercado, ele faz o pedido completo. Esse software, inclusive, tem inteligência artificial, responde várias perguntas, por fim. Então, aí você fala, um funcionário, se a gente registrar tudo certinho, fizer todo o custo dele completo no mês, ele chega a custar R$3.000 pra gente, um funcionário. Você vai contratar uma plataforma dessa, se você pegar o melhor plano de todos, ela vai custar R$400. Tá? Então, assim, olha que desperdício de tempo, né, que você está com um funcionário que ele poderia estar fazendo outras coisas. Então, você vê que não é só insumo. Então, tem vários tipos de desperdício que a gente pode estar fazendo. Tá? Outro desperdício de tempo, que é muito comum a gente fazer na nossa loja, é você não ter um sistema na loja. Hoje está mais fácil. Quase todas têm, mas ainda existem aquelas lojas que trabalham em comanda. E qual que é o problema de você trabalhar com uma comanda e você não ter um sistema? Imagina, chega uma família com uma determinada comanda, eu digo comanda de papelzinho, né? Chega uma família com determinada comanda e tem 5 sorvetes marcados naquela comanda. Cara, você vai ter que somar todo esse produto na calculadora, tá? Vai dar um valor. Pensa, o seu cliente pode desconfiar de você. Então, há muito tempo atrás a gente usava a comanda e a gente somava, e às vezes eu via que o cliente desconfiava, falava assim, vamos somar de novo? Eu somava de novo. Então aí você perde mais tempo, aí o cliente vai te pagar em dinheiro, tá? E você vai ter que ver quanto você vai dar de troco para ele. Dependendo do valor, você também faz na calculadora. Então olha o tempo que você está perdendo. Você vai falar, pô, é bobeira, é 2 minutinhos. Tá, mas nesse período você já podia ter atendido outras pessoas. A gente precisa entender que o nosso ramo é sorvete. E sorvete derrete. Se for bem estabilizado, tudo certinho, vai demorar mais para derreter. Mas é um produto que derrete. E se a sua loja está no calor, está no verãozão, está cheia, esse 2 minutos que você perde com o cliente, a hora que chegar lá no quinto cliente, você perdeu de 5 a 10 minutos. Então olha que tempo precioso. Você perdeu tempo com você ou com esse funcionário e os seus clientes perderam tempo, tá bom? Por um simples ato de você simplesmente ter um sistema, tá? Aí você vai falar para mim, talvez eu não quero porque tem que pagar um sistema. Pô, além de ser barato, eu sei que também existem sistemas que são gratuitos. Se você já trabalha com o sistema, você vê que talvez não vale a pena, mas é um sistema inicial, pô. Melhor um sistema gratuito que faça pelo menos esses cálculos de soma, de subtração, mínimo para você trabalhar no caixa, do que você ter uma comandinha no papel, ok? Outro desperdício de tempo que a gente vê na loja, por exemplo, é em questão de limpeza. Se você tem uma loja, tá, uma loja grande, você vai passar um pano no piso, né, um pano no chão. Se você ainda está naquele processo, põe o pano no balde de água, torce o pano, põe no rodo e passa todo o pano, você ainda está perdendo tempo. Hoje já tem coisas melhores. Por exemplo, quando nós passamos a usar o mop, nossa, o pessoal da loja adorou. Porque a água já está lá, você simplesmente apertou o mop, não sei se vocês conhecem aquele mop, né, aquele esfregão lá. Você passa na água, no mesmo baldinho, aí do lado tem um negócio que você aperta, ele já torce e você passa o pano no chão, pô. Você acabou, passa de novo na água e torce e passa o pano no chão. O que o pessoal lá demorava 20 minutos para limpar, para passar um pano na loja, hoje ele faz em menos de 5 minutos, com menos serviço, não precisa ficar baixando, não precisa ficar torcendo o pano, tá? É muito mais fácil, tá bom? E vai pensando, olha cada processinho, olha quanto tempo você vai usando mais, seu ou do seu colaborador, vai somando isso no final do dia, vai somando isso no final do mês, tá vendo? E o seu cliente fica, e o seu colaborador ele fica mais improdutivo, né? Porque pensa, o cara baixar 10 vezes lá para dobrar o pano, sendo que o serviço que ele não precisava nem abaixar e que ficaria pronto em 5 minutos, ele pode estar produzindo outra coisa. Então ele vai cansar à toa e vai ser um desperdício de mão de obra. Tá? Outro desperdício de tempo é serviço mal feito. A gente no ramo de sorvete, eu não sei se vocês já passaram por isso, talvez sim, porque eu converso com muitos sorveteiros e sempre pergunto, vocês esqueceram algum freezer desligado? Ou o freezer estava com mau contato? Ou o freezer pifou?
e você não viu. Então isso também é desperdício de tempo. Tá? Se você antes de ir embora olhasse o seu freezer, simplesmente visse se ele estava funcionando, tá? Coloca a mão nele, você vê que ele já vai estar funcionando, vibrando. Abre ele, se não for um freezer de vidro, vê como é que está a estrutura de gelo nele. Tá bom? Você não perde produto, porque esse produto que derreteu, depende do produto, você fala, eu vou rebater amanhã. Se na pior das hipóteses você precisar rebater, você vai perder provavelmente a embalagem. Né? Se for uma caixa de papelão, por exemplo, você vai perder a embalagem, você está perdendo tempo, energia e mão de obra. E se você perder o sorvete, você está ainda perdendo o seu produto. Então você passa mais um dia refazendo um serviço mal feito. Tá? Então a gente precisa otimizar o nosso tempo, não podemos desperdiçar o nosso tempo. Outro tipo de desperdício bem conhecido no ramo de sorvete é erros de fabricação, erros nos processos de fabricação. Então, por exemplo, um erro comum, se você trabalha com flocos, você vai fazer um flocos e você usa chocolate picado, geralmente você compra a barra, pega a faca lá e pica o chocolate. Se esse for o seu método de trabalho, você é uma pessoa que faz muito flocos, você tem que pensar em você ter uma máquina para picar chocolate. Tá? Imagina, não faz sentido você ficar o dia inteiro lá picando chocolate, certo? Outro, se você trabalha com frutas, tá? Coloca no papel, vale a pena você comprar uma fruta in natura, né? Num caso eu vou falar para você, vai fazer um picolé de morango, você usa a fruta in natura na tua calda. Será que vale a pena a gente comprar a fruta in natura, tá? A gente e procurar uma boa fruta no hortifruti, descascar a fruta, lavar a fruta, para depois jogar na máquina para triturar, ou a gente comprar uma fruta já congelada, certo? De grandes empresas. Às vezes a gente tem que colocar no papel. Eu não sei onde você mora, eu não sei qual que é a sua logística. Às vezes você está andando, você está gastando 20 minutos para ir no mercado, fica mais 10, 20 minutos comprando lá, volta mais 20 minutos, você perdeu uma hora para ir no mercado, você gastou gasolina. E se você for colocar na ponta do lápis, às vezes o preço que você pagou na fruta in natura, mais a gasolina que você gastou para ir lá, seria mais produtivo você comprar a própria fruta congelada dessas empresas, né, que vem pacote de 1 kg, por exemplo, ou de 5 kg. Então olha quantas coisas a gente consegue otimizar no nosso processo para a gente acabar não tendo nenhum tipo de desperdício. Tá? E olha que legal, você ganhou essa 1 hora, né, que você deixou de ir no mercado, você está produzindo mais sorvete, você está rendendo mais, você também está otimizando o seu tempo. Tá vendo como uma coisa é interligada na outra? Tá? Outra coisa, você trabalha com avelã, por exemplo, eu trabalho com avelã. Tá, eu já compro o avelã torrado, né, porque se eu for ter que pegar o avelã, ter que torrar o avelã, ter que descascar o avelã, o processo exige muito tempo, é um negócio muito trabalhoso. Então eu já procuro uma avelã torrada e sem casca, tá, que já facilita muito o meu serviço. É um pouquinho mais caro que uma avelã cru? É. Mas, mesmo assim, é preferível eu trabalhar com essa avelã, porque eu economizo muito tempo e eu economizo muito processo. Por isso que a gente tem que avaliar tudo nisso daí. Então, chocolate, a mesma coisa. A gente produz chocolate. Eu já trabalhei com nibs, tá? Então, imagina, a gente tem que comprar um nibs, a gente tem que, na verdade a gente não compra um nibs, a gente compra amêndoa de cacau, a gente tem que torrar, né? A amêndoa do cacau, depois a gente tem que descascar, tá? Pra gente utilizar esse nibs já torrado. Você tem a opção de já comprar ele pronto ou já comprar ele processado, comprar o líquido de cacau. Então a gente preferiu hoje comprar o líquido de cacau, porque é muito trabalhoso esse processo. De você achar uma boa amêndoa de cacau, de você torrar, de você descascar, tá bom? Para depois passar na máquina. E quando ela vai no moinho de bola, uma coisa é esse nibs, né, já torrado tudo certinho, e outra coisa é o líquido de cacau. O líquido de cacau nada mais é que o nibs já processado, que vai formar uma pasta, até bem, lembra muito chocolate, tá? Só que é muito mais amarga, porque não tem nada, só tem o nibs de cacau ali, só mais nada mais que essa pasta já passado por todo esse processo, tá? Então, olha, o líquido de cacau é um pouco mais caro, mas só para vocês terem ideia, nesse processo de você torrar a amêndoa, descascar e processar, a gente perde 20% da amêndoa de peso, né? Então vai vendo, se o seu líquido custar 20% mais caro que uma amêndoa, já igualou, tirando o ganho no processo. Então a gente precisa avaliar isso, tá? Outro erro muito comum em produção é sequência. Veja, às vezes as pessoas pecam muito em sequência. Não faz sentido nenhum você, por exemplo, começar fazendo um picolé. A gente faz um picolé de fruta aqui. E tem um picolé que as crianças gostam, que é o pinta-língua, né? Nada mais é que um tutti-frutti e eles carregam um pouco no corante azul. Então a criança chupa o picolé, ela fica uns 10, 15 minutinhos com a língua azul. A criança adora. Eu acho que tem uns pinta-língua verde também. Eu só usei o azul. Qual é o sentido de eu fazer primeiro o picolé de pinta-língua azul e depois eu partir pro picolé de limão? Não tem sentido nenhum. Quanto que eu vou ter que lavar? O pinta-língua é sempre o último. Eu fiz o picolé de limão, que me fazer o abacaxi, eu vou ter que lavar, lógico que eu vou ter. Só que é muito mais rápido eu lavar do limão pro abacaxi do que eu lavar do pinta-língua pro limão. Tá? O pinta-língua às vezes a gente tem que enxaguar 3, 4 vezes. A gente tem que deixar no processo, tem que deixar de molho, porque ele demora para sair. Tá? Então, olha as situações. No picolé, se você não tem um desenformador, no começo eu já trabalhei sem desenformador, você vai ter uma bacia com água e você vai ter que passar o seu picolé lá nessa bacia com água. Então lembra, o picolé sai congelado da máquina e ele vai entrar numa bacia com água, temperatura ambiente. Você vai passar lá, ele vai demorar mais para desenformar. Tá? O extrator vai demorar mais para sair. A cada 3, 4 passadas você vai ter que trocar água, então você vai estar gastando muita água, você vai ter que estar gastando muito tempo, ao invés de você ter um desenformador que mantenha a sua água a 35 graus, por exemplo. 30, 35, 40, não sei como você trabalha com o seu desenformador. Mas basicamente, então pensa, é um aparelho que nem é tão caro,
E eu tenho certeza que o preço que você pagou nesse aparelho, se você não comprar, você vai gastar de água numa temporada, tranquilamente, porque vai muita água. Então olha quantos itens a gente consegue economizar, reduzir custo, se a gente tomar cuidado nos pequenos detalhes, tá bom? Outro conceito para a gente pensar em desperdício é questão de estoque. Tá? Hoje as empresas não trabalham mais com estoque muito alto, tá? Inclusive de matéria-prima. Então você tem que fazer sua programação e você tem que trabalhar com determinado estoque. Se você investir muito no seu estoque, você pode ficar sem capital de giro. Você pode ter problema de perder esse produto. Às vezes você vai armazenar ele mal. Tá? Se você não fizer o giro necessário no seu estoque, o que é isso? Eu comprei 20 sacos de leite. Eu estou usando, agora eu tenho só 5, eu peço mais 20. Na hora que chegar aos 20, eu jogo em cima daqueles 5 de novo. E vou usando de novo. Tá bom? Sobrou só 10, 5, pega mais 20, e assim vai. Aqueles últimos sempre serão os últimos. E na verdade são os primeiros que você comprou. Tudo bem, o leite tem 2 anos de validade. Mas ele tem 2 anos de validade a partir da fabricação. Eu não sei quando você comprou. É como às vezes você comprar um leite e só falta 8 meses para ele vencer. Tá? Então tem que pensar em tudo isso daí. O estoque é sempre do mais antigo para o mais novo. Chegou o novo na prateleira, em qualquer lugar, o novo tem que ir para trás e a gente tem que usar sempre o antigo. Tá? São coisas que parecem básicas, parecem que não faz muito sentido, não faz tanta diferença, mas faz toda a diferença. Senão daqui a pouco você vai olhar e falar assim, nossa, esse produto venceu. Pô, eu uso tanto, como é que esse produto venceu? Isso serve para o seu sorvete na sua loja. Se você trabalha num freezer de picolé, no nosso freezer lá a gente tem uma caixa em cima e uma caixa embaixo. Eu trabalho aquelas caixas grandes, de cada sabor. Toda vez que chega o sabor da fábrica, nós tiramos a caixa de baixo, colocamos um novo embaixo e subimos a caixa de cima. Isso faz com picolé, isso faz com sorvete, isso faz com potes, isso faz com todos. Pensa, nós temos um freezer lá de pote de 1,5 litro. O pessoal vai pegando o pote, vai acabando. Mas não vamos esperar acabar todos os potes para pedir de novo. A gente vai sempre completando o freezer. Então, pô, às vezes tem uma fileira lá, tem 7 potes de flocos na fileira, tem só 2. Se eu trouxer 5 flocos, eu tenho que tirar os 2, colocar os 5 de baixo para cima e colocar os 2 antigos em cima. Senão vai correr a mesma coisa. Ele vai ficar lá embaixo, tá bom? Temos que tomar muito cuidado quanto a isso, ok? Mais um item fundamental para a gente evitar desperdício na nossa loja, ou na nossa fábrica, ou na nossa dark kitchen, no nosso food truck, qualquer modelo de negócio que você for trabalhar. São processos eficazes. Sempre. O seu processo tem que ser o mais eficaz possível. Tá? Então, se você me fala assim, vamos dar um exemplo, vamos pensar aqui, eu trabalho com taças na sorveteria. E aí meu cliente pede uma taça, eu tenho que ir na frente da loja, pegar a taça. Eu tenho que ir lá no fundo, pegar uma colher. Eu tenho que ir no freezer de sorvete, pegar o sorvete. Eu tenho que voltar pro fundo de novo para colocar uma guarnição. Aí eu volto para frente para colocar outra guarnição que tá lá na frente. Eu volto pro fundo de novo e coloco. Olha, não faz sentido, mas isso acontece. Tá? Então, eu trabalho com taça. O que é que mais sai? Eu tenho que deixar tudo organizado perto para mim. Se eu sou uma pessoa que só monta taça, as principais taças que saem é essa. Quais são as principais coisas que eu uso? Tem que estar tudo pertinho. Na hora que ele pedir, no mesmo ambiente, se possível, eu vou preparar tudo. Tá? Isso é fundamental. O seu espaço dentro da loja tem que ser funcional. Né? Por exemplo, a pessoa pede um iFood lá pra gente na loja. A embalagem já está tudo perto da gente. A hora que a gente pegou o produto e embalou, nota fiscal, que mais? Lacre de segurança, lacinho, depende do produto, embalagem craft, já está tudo pertinho. A embalagem para o produto já está tudo pertinho, está tudo ali funcional. Então a pessoa fala, delivery, eu sei que está tudo aqui. A gente tem lá um canto de café, um canto do café, né? Aquela maquininha de cápsula. Então você chega lá no canto do café, cara, vai estar tudo lá que você precisa. Então as taças estão perto, as cápsulas estão perto, sachê de açúcar, de adoçante, colherzinha para o cliente mexer, a xícara, já está tudo naquele cantinho. Essas coisas deixam a sua loja sempre funcional. Não faz sentido você ficar andando igual uma barata tonta na tua loja. Tá bom? Não faz nenhum sentido isso. É a mesma coisa fechar a loja. Na hora que vai fechar a loja, até isso a gente tem um treinamento, a gente tem um processo detalhado. Então desliga ventiladores, ou ar-condicionado, no caso. Desliga a balança. Fecha a caixa. Não, antes disso, desmonta a loja lá de fora, fecha as portas, aí você vai começar. Desliga ventiladores, ar-condicionado, desliga a balança, fecha o caixa. Acabou de fechar o caixa, vai no banheiro ver se as luzes estão acesas, porque às vezes a porta está fechada e a luz está acesa. Tá? Observa se a TV está ligada. Eu não lembro a sequência direito, para falar a verdade, que quem cuida mais de loja é minha esposa, mas eu sei que tem um treinamento. Vê se o freezer de água está com a luz apagada. Então o freezer tem a luz acesa, não faz sentido ele ficar acesa a noite inteira. Vê se o freezer de água está com a luz apagada. Aí você vai sair, observe se todos os freezers estão funcionando certinho, se estão com a tampa fechada, porque às vezes o seu último cliente foi lá, deixou a tampa aberta, você não viu, você não percebeu, e nesse detalhe, o freezer vai passar a noite inteira com a tampa aberta. Ele vai trabalhar mais, ele vai gastar mais energia e provavelmente você está perdendo temperatura no seu freezer, você está prejudicando a qualidade do seu sorvete. E a gente está no final do dia, nós ou os colaboradores, nós estamos cansados. E quanto mais cansado, mais fácil é cometer algum erro. Então, tenha um processo eficaz. As meninas, quando vão entrar na loja, elas sabem o que elas têm que fazer. A partir do momento que eles abrem a loja, elas sabem o que elas têm que fazer quando sai uma taça, quando sai um delivery, quando o cliente chega e quando eles fecham a loja. Tá? A gente deixa o processo mais funcional, o mais rápido e o mais eficaz possível. E isso é muito legal porque você implementa essa cultura no teu comércio
E às vezes as próprias colaboradoras te dão alguma dica ou te dão alguma sugestão que torna o seu processo mais eficaz ainda, que é melhor para elas trabalharem. E aí você para pensar e fala, realmente, elas têm razão. Então, ela coloca na cabeça dela, ela entende essa mentalidade e ela mesma passa a pensar, como eu posso fazer para mim ter o meu trabalho mais eficaz, para me cansar menos, para me produzir mais. Olha que interessante. Outro fator que a gente pode trabalhar, que a gente pode pensar em questão de desperdício, é a parte de logística, o aporte de transporte. Ele tem que ser o mais eficaz possível. Então, se você é um cara que trabalha com delivery, o entregador é seu, não é do iFood. O iFood já tem, né? Aquelas caixas térmicas. Você está trabalhando com sorvete, cara. Você tem que, no mínimo, ter uma caixa térmica para você levar o produto. Senão, o seu produto vai chegar lá derretido. Tá? Eu já trabalhei muito tempo com uma placa de carrinho dentro da caixa térmica do entregador. Ajuda a conservar mais ainda o produto. Tá? E o seu produto chega do jeito que tem que chegar para o seu cliente. Porque se o seu produto chegar derretido, o seu cliente vai querer devolver o seu produto. Eu já tive esse problema pelo iFood e o cliente foi me dar uma nota ruim lá. Só que como a entrega na época era tudo do iFood, tudo terceirizada, eles têm uma regra lá que a gente saiu da nossa loja o produto, a responsabilidade é deles. Como foi o entregador que demorou pra caramba, o produto chegou lá derretido, eles me pagaram o produto, não validaram a nota dessa cliente, me deu uma nota péssima, óbvio, mas eu provavelmente perdi o cliente. Eu mandei mensagem, expliquei a situação, me ofereci para eles mandarem o endereço, para me mandar um produto de novo para eles, sem custo, tá? Mas não rolou, entendeu? O cliente nem quis. Então olha pra você ver, se você trabalha, você tem um entregador próprio, pense nisso daí, tá? Outra coisa, é o transporte de insumos também. Tá? Então, tanto a sua matéria, o seu produto acabado, tem que ser bem transportado, tem que ser bem conservado. Ainda mais se você produz num local e a sua loja em outro, que é o meu caso, tem que tomar muito cuidado. Tá? Mas os insumos também. Pensa, você trabalha com fruta. Cara, se a fruta ficar no seu carro a manhã inteira, você vai ter um problema com essa fruta. Tá? Se você pensa numa fruta mole, uma maçã, você come um produto que é pesado, você colocar a maçã não, a banana, né? Mole é banana. Se você colocar a banana e o produto amassar a banana, você está estragando o seu produto. Tá bom? Então você tem que pensar em tudo isso também. Isso faz parte pra gente reduzir nosso custo. Pensa, eu vou ter que comprar banana de novo. Aí você gastou dinheiro comprando a banana. Você perdeu tempo indo comprar a banana, simplesmente por um descuido na hora de fazer o transporte. Olha que interessante. Que se você for comprar saco, né? A gente compra leite em pó, maltodextrina, às vezes você compra no distribuidor. Você não entregam para você direto. Se você for levar em qualquer carro seu e tiver uma ponta, rasgar, cara, se rasgar uma maltodextrina então, cara, se tiver um pouco de umidade, condenou seu produto. Tá? Contaminou seu produto, ele forma uma pasta de umidade, você vai jogar fora, você vai perder por causa de uma pontinha, alguma coisinha. Então tem que tomar cuidado com isso também. O seu carro tem que ser sempre bem limpo, o mais limpo possível, tem que ser coberto. Se você tem um carro aberto, uma sapeira, por exemplo, tem que sempre levar uma lona. Tá? O ideal é ser fechado, mas você não tem que no mínimo levar uma lona. Cara, e se começar a chover, como é que você vai fazer? Pelo menos o calor não dá tempo de você encostar o carro em um lugar coberto, né? Se você tem um carro aberto, na pior das hipóteses, agora se você não tem, choveu em cima do seu açúcar. E aí, cara, como é que você vai fazer? Ou em cima do seu leite, qualquer pó, né? Choveu. Olha o que você fez, seu produto, você contaminou, você perdeu o seu produto. Então precisa também tomar cuidado nessa parte de transporte, tá bom? Organizar o ambiente de trabalho, tá? Eu coloquei aqui, mas aí a gente já falou dessa questão de processos, né? Quanto mais organizado nosso ambiente de trabalho, melhor eficaz fica, né, o nosso processo. Imagina o cara pede uma coisa e você não sabe onde tá. Um dia tá na cozinha, outro dia, sei lá, tá no seu estoque, outro dia tá lá na frente, aí você fica igual bobo, caçando igual barata, caçando. Você não sabe onde tá uma espátula mais, você não sabe onde tá talvez um adaptador de tomada, né? Você não sabe onde tá a bobina da maquininha, coisas básicas, mas você fica igual bobo procurando e você não acha. Você tá perdendo tempo, você às vezes tá deixando de fazer uma venda porque você tá procurando um item que não está onde deveria estar. Entende a importância disso? Então assim, pensa, a gente vai processar alguns produtos, tá? Então pensa, se você está processando um produto dentro de uma máquina, cara, parece bobeira, mas você está tirando o produto, você não tem paciência para deixar aquele final do sorvete cair na sua máquina, que demora um pouquinho mais, o que você vai fazer? Você vai lavar e vai perder sorvete? Imagina se cada vez que você fizer uma batida de sorvete, você desperdiçar 100 gramas de sorvete, só 100 gramas. Se você faz 10 batidas no dia, você desperdiçou 1 quilo de sorvete. Se você vende o seu sorvete a R$60, você desperdiçou R$60. Olha pra você ver, em um dia. Eu tô falando só se você faz 10 batidinhas e você desperdiça só 10 gramas. Olha que coisa interessante. Eu tive uma cliente, ela nem trabalha mais com sorvete, ela durou muito pouco. E foi um dos motivos. Ela tinha muito desperdício de produto. Muito. O nosso produto chega em balde de 7 litros. Cara, pra ela pegar o sorvete nesse balde, né, pegar o sorvete e repor no outro balde e tal, por fim, toda vez ela deixava um monte de sorvete no canto, no fundo. Sabe aquela cliente que não raspa o fundo? E um dia eu cheguei lá, ela tava reclamando que, ela não vendia tão bem, não sobrava dinheiro, e o verão bombando. Eu falei, como assim não sobra dinheiro? E aí, cara, você sabe, eu também trabalho com recheio, mesma coisa com os baldes de recheio. Aí eu peguei um balde de recheio pra ela e um balde de sorvete. Eu cheguei lá bem na hora que ela tava terminando de repor. Eu falei, dá uma olhada. Eu sei que o meu balde de recheio, ele pesa mais ou menos 120 gramas, uma coisa assim, a tara dele lá. Aí eu pesei na balança dela, o meu balde de recheio deu 320 gramas. E o meu balde de sorvete deu 150 gramas a mais. Aí eu falei pra ela, vai vendo, você vende bem recheio e você vende bem sorvete. Dá uma olhada. Você perdeu 150 gramas de sorvete em um balde e você perdeu mais 200 gramas de recheio no outro balde. Ela vendia R$60 o quilo.
Falei, vai vendo, você perdeu 350 gramas de recheio só nesses dois itens aqui, ó. Você acabou de perder 350 gramas de produto. Se você fizer vezes 60, já deu pelo menos R$20. Agora, quanto sorvete você repõe? Quantos baldes eu já vi você fazendo isso? Você resolve isso com uma simples espátula. Uma espátula de pão duro qualquer. Uma espátula, gente. Ela não tinha uma espátula decente. Eu falei, olha quanto você perde. Pensa se você usar 20 baldes de recheio no mês. Se você repor 100 sorvete. Faz aí pra você ver quantos quilos de produto você vai perder. Então no final você fala que é 300 graminhas, mas se você faz isso, sei lá, cara, vezes 20, deu 6 quilos. Você faz 6 quilos vezes R$60, deu R$360. Talvez numa semana. Não faz sentido, entende? Então, e são detalhes tão pequenos que às vezes passa batido, principalmente quem está iniciando, não percebe isso, e vai falar, pô, mas você é pão duro, mão de vaca. Não é, gente, aqui não faz sentido. Vocês compram um produto, eu peso o meu sorvete lá, eu taro o meu sorvete, certo? Eu taro a embalagem. Se tiver 5 quilos, tiver escrito na etiqueta 5 quilos de sorvete, eu tenho exatamente 5 quilos. Eu não tenho 5 quilos e 200, vou colocar um pouquinho a mais. Então, qual sentido tem você desperdiçar 200 gramas do sorvete, ou no recheio, sendo que é só você passar uma espátula? Entende? Coisas básicas. Essa cliente não conseguia entender nem isso. Ela perdia muito produto. Muito produto, tá? Que nem a gente trabalha com manga, né? Eu faço um gelato de manga. E eu gosto de comprar a manga in natura, tá? Aí eu compro lá, eu tô descascando, junto com o meu colaborador lá. Olha, eu vou ver, rapaz. Pensa num cara que só cortava as duas laterais da manga, né? Mais os dois ladinhos, mas tava jogando fora, assim, o meio da manga, né? A semente, sei lá, o caroço da manga, ele tava jogando fora. Mas tinha tanta manga no meio, eu falei, cara, você tá maluco? O cara desperdiçava 20, 30% da manga. Se você não ficar de olho nisso, se você não ensinar o processo de otimizar, vai vendo o quanto você perde. Você gastou 20% a mais de fruta, 30% a mais de fruta. Sendo que a fruta estava lá, você jogou fora. Então, o mesmo processo. Né? Outro erro comum em processamento, ainda mais se você está começando. Você faz um sorvete, uma linha institucional, um sorvete mais expandido na sua descontínua. Você fez sua receita, o que você controla na sua descontínua? Geralmente, somente o tempo. E a gente sabe que se você tirar um sorvete antes do que o ideal, ele vai sair mais mole e ele não vai atingir a sua máxima capacidade de overroom. E se você tirar depois, ele vai ser um pouco mais gelado, um pouco mais duro, mas também não vai atingir o seu máximo de overroom. Tá? Pensa numa clara em neve. Quem aqui já bateu clara em neve? Ela chega uma hora que você está batendo, ela cresce, vira clara em neve. Se você continuar batendo, ela vai condensar um pouquinho de novo, ela vai perder um pouco de corpo, de overroom. É a mesma coisa com sorvete. Então pensa se você está tirando pote de 2 litros lá na tua máquina, você vai fazer 100 potes no dia. Se você perder só 10% de expansão, você perdeu 10 potes na sua produção. Olha para você ver, na sua produção você perdeu 10 potes. Se você só perder 10% de overroom, só tirar na hora errada. Aí lembra, em um dia. Então, com o mesmo tempo de máquina, com o mesmo tanto de calda, com o mesmo tanto de mão de obra, você deixou de produzir 10 baldes de sorvete numa produção de 100. É muito, gente. É muito. Né? Quer ver como vocês não desperdiçam mais? Como vocês começam a ficar até com raiva de desperdício? Você sempre faz a conta assim, ó. Quando você desperdiçar alguma coisa, se for perder alguma coisa, você faz conta sempre pelo quanto você vende, não por quanto você comprou. Certo? Então, vamos pensar lá. O que eu posso pensar aqui? Eu uso chocolate, certo? Então eu estou usando o Nutella, que a gente produz lá, o creme de Nutella. Eu uso o creme de aveia com cacau. Eu uso na minha pista self-service, certo? Eu vendo meu sorvete a R$ 78,90. Vamos arredondar R$80 o quilo? Se eu desperdiçar as 200 graminhas que aquela cliente minha lá desperdiçava todo balde, você faz 200 gramas vezes R$80 o quilo, deu R$16 em um balde. A hora que você olhar aquele balde de novo lá, você fala, rapaz, eu vou raspar esses R$16 aqui. R$16 talvez seja o vale de alimentação do seu colaborador. Ou talvez a sua Marmitex, talvez o seu almoço. Ou talvez o seu café. Então, olha que a conta é sempre assim. Quando você for fazer algum desperdício, coloca na conta quanto custa de venda, o quanto você deixou de vender. Que aí você não desperdiça mais. Puta, eu perdi 10 baldes de 2 litros. Cara, eu vendo meu balde de 2 litros aqui a R$20. Nossa, eu perdi R$200 só hoje nessa produção. Simplesmente por não prestar atenção, por não tirar na hora certa, por não ter o meu processo eficaz. Dói, cara. No final do mês, pesa no nosso bolso. Aí a gente vende até bem, a hora que a gente vai ver não sobrou nada. Tá? E provavelmente é o desperdício. Outra forma de desperdício que também acontece comumente, desperdício de talento, desperdício de pessoas. Então, às vezes você tem um colaborador na sua loja que ele trabalha extremamente bem. Ele é aquele cara que não te dá dor de cabeça, que você pode deixar a loja com ele é um cara responsável, ele já conhece todos os processos, ele ganha X. Às vezes chegou outra empresa, chamou ele para trabalhar, e ele veio falar com você, falou, cara, eu tive uma proposta lá para mim ganhar, eu vou ganhar 10% a mais naquela empresa, e aí? Às vezes você deixa de pagar seus 10% a mais para um cliente que já comprovou que ele vale esses 10%, e você deixa ele embora. Você desperdiçou talento, tá, do seu cliente, do seu colaborador, você desperdiçou o talento dele. E é tão difícil a gente arranjar um colaborador com todas essas qualidades, então a gente tem que também valorizar o nosso time. Ou você cresceu, é um pouco maior, você tem 2, 3 colaboradores, sempre vai ter um colaborador que ele trabalha melhor, talvez na função caixa, na função de administrar, de controles, vai ter outro que é melhor na venda, no atendimento, vai ter outro que é melhor em repor mercadorias, tá? Vai ter outro que é melhor em compras. Cada um, você vai ver que com o passar do tempo, cada um vai desempenhando uma função melhor que o outro. Você, como gestor,
tem a obrigação de quê? Colocar as pessoas para desenvolverem as posições, as situações em que elas são melhores. Isso serve para você também, tá? Pô, cara, nossa, eu não sirvo para computador, cara, eu não consigo fazer meu marketing, eu não consigo trabalhar com rede social, com nada. Talvez a sua colaboradora consegue, ou talvez alguém da tua família que trabalha junto com você consegue. Então, tente descobrir quem é melhor. Um é melhor para produzir, outro é melhor para vender, um gosta disso, outro gosta daquilo. Então, sempre que possível, vai se encaixando e vai encaixando as pessoas, tá bom? E tem um jeito muito errado da gente evitar desperdício. E o jeito muito errado que não pode fazer para evitar desperdício é economia burra, tá? Economizar palito de dente em churrasco. Então, por exemplo, erro clássico, você vai comprar um papel toalha, ou um papel higiênico, você compra papel higiênico folha simples, parece uma lixa. Cara, isso repele os seus clientes. É tão ínfima a diferença do papel higiênico folha simples e um folha dupla. E, porra, cara, olha que bobeira. Talvez você perdeu um cliente por causa dessa bobeira. Olha aquele papel toalha de você limpar a mão, né, no banheiro, você compra aquele cinza feio. Pô, compra o branco. Isso não é evitar desperdício, fazer economia. Isso é economia burra. Não pode fazer isso, não deve, porque você está repelindo o seu cliente. E a pior economia de todas, você vai falar assim, eu vou economizar, cara. É desperdício zero. Desperdício é uma coisa, economia é outra. Eu vou economizar, eu vou começar a fazer o quê? Reduzir a qualidade dos meus produtos. Então eu não vou trabalhar com o melhor cacau, né? Eu não vou trabalhar com as melhores mesclas. Eu não vou trabalhar com uma embalagem boa. Eu não vou trabalhar com uma boa colherzinha. Essa aqui tem colherzinha tão ruim, cara, que a gente vai comer a colher, a gente vai usar a colher, ela quebra fácil. Depende da colher, ela quebra, forma uma pontinha, machuca a boca da criança. Se isso machucar, a mãe não volta mais na sua loja. Ou se ela quebra muito fácil, o seu cliente pega outra, então, em vez de consumir uma, ele consumir duas. Essa ruim saiu mais caro do que a boa. Esses são tipos de economias que a gente não deve fazer, tá? Principalmente sobre produto. Faça o produto o melhor possível para o seu público, para o seu cliente. Aí não é questão de desperdício, aí não é questão de economia, tá? Economize em todos esses outros desperdícios que eu falei para você, mas não economize no seu produto, tá bom? E sabendo disso, gente, como é que a gente controla os desperdícios? A primeira coisa é conhecendo os desperdícios, igual a gente está comentando aqui, é a gente sabendo e depois a gente passa a analisar. Cara, como é que eu posso otimizar o meu tempo? Como é que eu posso otimizar o meu trabalho? Como é que eu posso desperdiçar menos insumos? Como é que eu posso não ter desperdício no meu estoque? Certo? Como é que eu posso tornar o meu processo mais eficaz? Como é que eu posso tornar minha logística mais eficaz? Pensa se você é um cara que está produzindo, que tem que ir no mercado todo dia. Se você fizer uma compra para a semana, claro, sendo possível, vai na segunda-feira, eu demoro meia hora todo dia no mercado. É 15 minutos para ir, é meia hora para comprar e 15 minutos para voltar. Perdi uma hora por dia. Vai na segunda-feira, 15 minutos, em vez de você passar meia hora, passa uma hora e meia no mercado, compra tudo sem comprar para a semana e volta para sua loja. Mais 15 minutos, demorou 2 horas para fazer essa compra da semana. Então você gastou 2 horas em um dia, em vez de gastar 1 hora cada dia da semana. Coisas básicas, coisas simples, que não custa nada você aplicar, mas custa no seu bolso, você ganha dinheiro, tá bom? E você vai fazendo isso, você vai aumentar o lucro na sua empresa. Então percebe, olha que interessante. O lucro, para a gente ter uma loja lucrativa, não é só aumentar vendas. Às vezes, com o mesmo faturamento, você consegue ter mais lucro, se você não desperdiçar, se você tiver um processo melhor, mais adequado, se você ganhar na produção, se você ganhar na compra. Tá bom, gente? Então, muito importante, vamos prestar atenção no desperdício, tá? Se você gostou desse vídeo aí, se inscreve no YouTube, tá bom? Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram. Curte aí e compartilha, cara. Isso ajuda muito a gente. E deixe nos seus comentários quais são os seus desperdícios, quais são as suas dúvidas aí. Um grande abraço, até a próxima. Valeu, pessoal!